Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que é um projeto de automação industrial. Será que o projeto de automação precisa ser aprovado na concessionária? Como que é o processo? Como que eu sei que tipo de acionamento é para aquele motor? Da onde que eu tirei isso? Então pessoal, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como que é feito, como que é calculado, como que é o passo a passo para você chegar, se o motor ele precisa de uma partida direta, ou um inversor, ou uma soft start, um alimentador, o que seja, pessoal. Então, vamos embora pro vídeo? Então, pessoal, vamos lá. O que é um projeto de automação industrial, pessoal? Na verdade, o projeto de automação industrial ele é um diagrama, um projeto que é onde vai funcionar a planta ali do seu cliente, automação, ou um processo, ou o que seja. Então, não é simplesmente um desenho, tá? Um rabisco. Então, é onde vai definir o processo, é, a operação da máquina, de cada motor, se aquele processo, através desse diagrama, vai ter alguma interferência ou não. Então, pessoal, não é simplesmente fazer um desenho, não é simplesmente fazer um rabisco e entregar para o seu cliente, tá? E qual que é o objetivo do projeto? É otimizar a eficiência operacional, tá? Que garante o que? A segurança, a eficiência, a funcionalidade da empresa, sabe? Do processo da empresa em si, tá? Então, pessoal, quais são as etapas de um projeto de automação industrial? É diferente de um projeto de residência, diferente de um projeto de SPDA, diferente de um projeto de qualquer seja, tá? O projeto de automação externa é um pouco diferente, tá? Então ele tem algumas etapas a ser definida para ser executada. Então a gente não pode pular ordem. Por quê? Se você pular a ordem, você pode o quê? Causar algum prejuízo. E os componentes de automação industrial não são baratos, são um pouco caros. Pouco não, são bastante caros. Então, pessoal, ó, qual que é? A gente precisa definir o escopo. O que é a definição do escopo? Tá? Eu preciso saber do cliente é, quantos motores que eles vão ter lá na fábrica dele. Então, vou dar um exemplo de uma fábrica. Quantos motores que vai ter naquela fábrica? Segundo passo, qual é a tensão de alimentação dessa fábrica? É 220, 127, 380, 440? Então você precisa saber por quê? Para não comprar componente errado. Tá? Então essa é a definição do escopo. Por quê? Pulando para o de baixo aqui, ó. Pulando para o de baixo, porque você vai ter um, uma revisão de custo. Que acontece? O empresário que está investindo num processo de automação, ele quer saber o quanto que vai retornar para ele, tá? Então não adianta você querer fazer a torta direita para, assim, termos de empurrar um projeto para ele, uma automação que talvez não vai funcionar, ele não vai ter o retorno que ele deseja, tá? E se ele tiver o retorno que ele está esperando ou a mais, você pode ter certeza, mais trabalhos, mais serviços vão aparecer para você. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o que é essa daqui, ó, que eu estou mostrando aqui é uma tabela de Excel. É de um projeto que a gente fez recentemente aqui, ó. Porque ele tem o nome do motor, ele tem a potência, ele tem a tensão aqui, ó, a tensão, ele tem a corrente, tá? Ele tem a distância do cabo, então ele tem tudo. Então, primeira coisa, quando você, vamos supor que ele tem 5 motores lá, um exemplo para você montar um projeto e fazer a execução do painel para ele. Então, vamos supor que ele tem só cinco motores aqui. Então, você tem que pegar qual que é a potência do motor. Ah, o motor é novo, o motor é usado, você tem que saber para você fazer o seu dimensionamento. Porque é, tem causa diretamente, talvez, no padrão de entrada dele. Talvez o padrão de entrada que ele tem não vai suportar. Então, talvez ele tenha que colocar uma subestação. Tá vendo que uma coisa puxa a outra?
Então vamos lá, você pegou aqui a tensão, pegou a potência, pegou a corrente, pegou tudo. E de onde você sabe se ele vai ser partida direta, um alimentador, uma soft start, o que seja. Vamos lá, pessoal. Partida direta, quando você aciona o botão, liga o motor. Eles usam mais para quê? Para potência de motor pequena, tá? E depende muito da operação do motor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vai ter uma bomba lá que joga água, que não precisa de controle nenhum. Ele precisa apertar o botão, é para você ficar jogando água lá. E é pequena, então você usa uma partida direta, porque se acionou, ela vai ficar funcionando. Depois, se não quiser mais, você vai lá e para o funcionamento dessa bomba. Agora, por mais que seja um motor pequeno e ele precisa de ter um controle desse motor, o que ele vai precisar, pessoal? Aí vai precisar de um inversor de frequência. Por quê? O inversor de frequência consegue fazer vários ajustes nele. Você consegue controlar a frequência, você consegue fazer o quê? Pegar as informações, se ele estiver em rede, com cabo de Ethernet, você consegue ter um ajuste fino daquele motor. Tá? Imagina que é sei lá, uma parafusadeira de bancada, aquela que ele vai, é, ela vai apertando e vai fazendo rosca ou fura. Ele precisa ter um torque talvez menor, uma rotação menor. E na partida direta não, se o motor for para 3.500 RPM, na hora que ele acionar o motor, ela vai atingir o RPM total e não vai parar. Então, com o inversor de frequência, você consegue ajustar. Olha, ele precisa fazer talvez uma rosca, ele consegue, você coloca um potenciômetro ali, ele consegue fazer o ajuste onde ele tem um controle da frequência ali, tá? Um alimentador, o que ele vai ter? Vai ter um alimentador que ele vai sair e vai alimentar uma outra coisa, uma tomada, ele talvez quer puxar uma extensão, ele deixa ali preparado um disjuntor para fazer algum teste, alguma coisa, tá? E na onde que usa talvez a soft start. A soft start é usada para quê? Para partida suave. Imagina, dar um exemplo aqui para vocês, que usa muito é o que? Soft start talvez usa muito para ventiladores industriais. Tá? Então, o que é? Ele precisa partir suave. Soft start é isso, partida suave. Então, você faz também todo o controle dele. Na hora que você ligar, ele vai partindo suave para não pesar a rede, tá? Para não dar um impacto maior. Geralmente o motor é um pouco maior, então ele vai controlando até chegar faz a rampa, né? Ele vai subindo, estabiliza e mantém. Então por isso é uma partida suave. Então essas são as diferenças de você usar o alimentador, partida direta, sensor de frequência e a soft start, pessoal. Então, pessoal, e quais são os benefícios de você ter um bom projeto elétrico de automação industrial? Quais são os benefícios? É só para fazer, para largar? Não, pessoal. O que acontece quando você tem um bom projeto? Você tem a melhoria da qualidade, você reduz seus custos, você otimiza seus processos, aumenta a eficiência, tá? Você protege a sua fábrica, o seu processo, porque imagina se você faz toda a operação manual. Você precisa de um operador para encher uma garrafa, ele encheu, ele pega, ele vai, aí ele vai lá, põe o rótulo, ele sai, põe a tampa. Imagina um operador, vários fazendo esse processo. Agora você imagina isso sendo manual, sendo automático, onde que, um exemplo, as garrafas desce, enche sozinha, tá? E vai embalando e segue o fluxo que é o processo. Então ela segue o processo, ela chegou, desceu na esteira, encheu, embalou, rotulou, colocou dasa e segue o processo até o final. Então, pessoal, essa é a vantagem de você ter o processo teu automatizado. E tá? E não é simplesmente ter o projeto. Por quê? Chega na hora da manutenção, quem for fazer manutenção, ele sabe, na hora que você faz o projeto, vai entregar, ou você vai montar o painel, ou alguém for montar, ele tem um diagrama a seguir, ele sabe onde que está cada componente, tá?
Não é aleatório, tem esse, você coloca esse. Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Do que acontece aqui no dia a dia, tá? Esse daqui, quais são os tipos de painéis, né? Esse aqui é um painel, um CCM, tá? Onde tem um botão, tem aqui os botões de acionamento, tem um IHM na porta, tem os HM aqui dos inversores. Esse daqui é um tipo de QGBT, tá? É um QGBTzinho que tem um disjuntor, tá? Tem a derivação para o disjuntor geral. E qual outro tipo, pessoal? Tem esse daqui, que talvez é o mais óbvio que você consegue ver numa empresa pequena, tá? Tem um botão de identificação, tem um botão, tá? Esses são os tipos de painel mais usuais no dia a dia aí. Mas tem de iluminação, tem de tomada, tem vários outros. Isso daqui são alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Tá, já falei para vocês do benefício, agora eu vou mostrar para vocês o que causa, né, o que você vê no dia a dia, tá? Esse aqui, por incrível que pareça, é um projeto, é um quadro que funciona numa máquina. Como que você entende, como que você consegue identificar uma falha? Tá? Imagine que você é o operador lá da máquina, um eletricista. Como que você consegue enxergar? Não tem um diagrama, não tem uma identificação no cabo, se você olhar aqui, ó, cheio de terra. Como que você vai ver? Falta o que? Manutenção. Tá? Esse outro aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de disjuntor pendurado. Aqui é a saída dos cabos, mas tá tudo desorganizado. Esses cabos azul, verde, por quê? Se você reparar aqui, esses daqui parecem um disjuntor novos que precisou de ser colocado. Aí tinha aqui, ele fez um jumper, colocou nesse e saiu. Tá vendo? Tá tudo jampeado aqui embaixo. Não tem um diagrama, não tem nada. Tá? Como que o operador vai conseguir identificar? Isso é a falta de um projeto. Tá vendo aqui em cima desses fusíveis de azélio aqui, ó, sem proteção. Isso aqui, uma pessoa que talvez que não tenha um conhecimento técnico pode colocar a mão aqui, tomou um choque, tá? Causar algum acidente grave. Mas por quê? Talvez não tenha um projeto, não tenha um acompanhamento, não tem não tem, pessoal, aquele olhar clínico. Talvez ele acha que é caro um projeto, é caro o acompanhamento. Caro é depois se dá algum tipo de problema. Uma máquina parada, uma máquina parada, você não sabe o prejuízo que é. E nesse painel aqui, ó, talvez você está vendo com vários disjuntor, contator, essas coisas. Cada conjunto desse funciona um motor, por isso que é chamado de CCM, Centro de Controle de Motores. Tá? Então, cada acionamento desse aqui funciona um tipo de motor, tá? Tá vendo aqui é a porta. Outra coisa, pessoal, não tem uma identificação, não tem nada, você não sabe esse botão liga o que? É de qual acionamento desse? Você não sabe, tá? E tem esse outro aqui de exemplo também, ó. Deixa eu subir aqui a minha. Opa. Tem esse outro aqui, ó. Deixa eu só subir aqui. Tem esse outro aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, esse daqui, ó, um barramento exposto. Você não sabe o perigo que é isso, tá? Se passar algum animal, bicho, lagartixa, rato, que isso é normal em indústria, tá? Se passar aqui, ó, fecha um curto para a fábrica dele, tá? E o outro aqui, ó, não tem uma identificação, não tem, tá vendo que os cabos chega, sai. Aqui, ó, eles fizeram o que nesse cliente aqui? É uma porta que tinha um vidro, eles colocaram um vidro lá. Tá vendo que tá tudo enferrujado, não, os cabos jogados, você não tem identificação, você não tem nada. Como que um eletricista, o pessoal da manutenção vai conseguir identificar uma falha? A não ser que o pessoal que trabalha lá já faz muito tempo, eles devem saber. Mas se for uma pessoa nova que entrar para fazer a manutenção, eles não conseguem encontrar o defeito. Pode até encontrar, mas vai demorar muito. Você não sabe. Esse disjuntor, para vocês entenderem esse cliente aqui, ó, esse disjuntor aqui funcionava esse último contator.
Quer dizer, não estava na sequência, tipo, esse, embaixo desse, que vai para esse motor. Entendeu? Então estava bastante bagunçado aqui. Então fica difícil para vocês acharem o defeito, para vocês entenderem. Por quê? Não tem um projeto, não tem um mapeamento, não tem nada, pessoal. Isso aqui parece que é brincadeira, mas é sério isso aqui, tá? Isso aqui causa acidente. Tá? E quando você vai apresentar talvez um projeto, você apresenta um orçamento para você fazer um projeto, para você adequar, eles acham caro, mas depois ligam, deu um problema, precisa consertar, aí talvez paga mais caro. Então, pessoal, esses aqui são os erros que acontece no dia a dia, que as pessoas não investem num projeto, não investem num projeto de automação. Eles acham que talvez o projeto de automação é só ligar dois fiozinhos, liga lá o positivo e o negativo, está funcionando. E geralmente não é. Tá? E como eu falei no início, um projeto de automação ele não precisa passar pela concessionária aprovando, tá? Então, quando você faz levantamento de carga, tem um dimensionamento do armário, dos componentes, tem tudo um passo a passo a seguir, dos bornes, dos cabos, tá? Identificação, tem tudo a seguir. Então, ele não precisa passar pela concessionária. Você tem que garantir que o seu projeto está funcionando. Tá? E como que você faz isso? Com a experiência do dia a dia. Tá? Ainda não tem software que consegue simular um projeto de automação grande funcionando. Tem algum software que é CAD-Simu, alguma coisa assim, mas é coisa a partida direta, coisa pequena. Uma coisa já grande, complexa, não tem como. É o seu conhecimento do dia a dia que vai fazer funcionar. Tanto para a partida direta, inversor, e assim vai, tem vários acionamentos. Tá bom, pessoal? Só lembrando aqui para vocês, se você precisar aqui de algum projeto, de algum suporte para automação industrial, seja ele tanto para dimensionamento, seja ele para projeto, seja ele para startup de máquina, o que seja, pessoal, entre em contato, tá? Tá aqui, eu depois vou deixar aqui na descrição também o meu contato. Caso vocês precisarem, entre em contato. Seja para tirar dúvida, para pedir um orçamento, que seja, a gente está sempre à disposição. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe seus comentários aqui na descrição. Tá? Já não esqueça de se seguir. Já não esqueça de seguir, ativar notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade, pessoal. Até o próximo vídeo.